chegamos. Demoramos, mas chegamos. Eu tava pegando uma belíssima bolacha ou biscoito, eu não sei a diferença, mas o que importa é o que importa, né? Senhoras, senhores, garotos, garotas, meninas, meninos, e todo mundo mais. Chegamos. Estamos aí, firme na luta, igual filhos da pátria, amada, idolatrada, salve, salve. Comigo hoje Léo Touchin, do Four Corners. É isso? Tô certo ou tô errado, Léo? Tá certo, é isso aí mesmo. E aí, boa noite, Di, boa noite pra quem tá nos assistindo aí já na Twitch. Tamo junto, vamos falar um pouquinho de quê? Posso dar spoiler, Por Di? favor, manda lá. Vamos falar de lutinha fake, luta livre, greps, pro wrestling, chame como você quiser. Maravilha! Se você tá escutando isso aqui no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, saiba que a gente tá sempre ao vivo em twitch.tv/ZNFS. Às segundas, das 18 às 20, às quartas, das 19 às 21, sempre falando pouco, mas falando bosta e trazendo um convidado que, diferente de mim, esse sim, sabe o que fala. Eu quero começar do começo. Eu quero começar do começo mesmo. O Léo Touchin eu conheço como Leonardo Lune Moura. Explica essa história aí, Di. Explica essa história, vamos entender isso aqui melhor. O Léo, a gente estudou junto, desde, sei lá, a gente estudou no externato junto, não é No isso? internato Nossa Senhora do Do Carmo, na Carmo. saudosa Vila Alpina. É isso, é isso. E depois a gente estudou junto no Colégio São Miguel Arcanjo também. Cara, a gente se conhece há muito tempo. Nós aqui, éramos a patotinha dos nerds da escola. Não era só estudamos juntos, era tipo, era o grupinho mesmo, de um frequentar a É, casa do outro mesmo. exato, é verdade, é verdade. A Nas gente. festinhas de aniversário, né? Exatamente, exatamente. Então é exatamente isso. A gente. O Leonardo, o Léo, ou o Toshin, como você preferir, ele era o melhor jogador de X-Men vs Street Fighter que eu já tive contato na vida. Até hoje, eu acho que ninguém é melhor que ele. Dos caras que eu conheço, ninguém é melhor que ele, tenho certeza disso. King of Fighters, ele era rei também. Que mais que você era rei? Você tinha uma meia dúzia ali que você era muito rei, Cara, velho. eu gostava muito de jogo de luta, né? Eu acho que eu gosto muito ainda hoje. Fica um pouco pra segundo plano, né? Porque, porra, tem o quê? Pelo menos 20 anos isso aí, Sim, né? sim. Os tempos mudaram, os jogos de luta deram uma caída, voltaram agora, mas sempre gostei muito, cara. Mas aí entrou outra coisa na vida, chama Pro Wrestling, e a gente começa a dividir as prioridades, né? Mas nessa época boa aí que a gente tinha poucas preocupações, era uma coisa que eu gostava muito. Inclusive, posso estar falando groselha aqui, mas acho que foi um dos primeiros parceiros de RPG de mesa do Diego, Foi. É verdade. junto com os nossos amigos ali de infância, É Paulo verdade. Molinari, Opa. Fábio Takahashi. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. É verdade, é verdade. Boas épocas. Eu tava até falando outro dia aí. Mas sabe o que? Aqui a gente é basicamente um canal de RPG que tem um podcast. É basicamente isso, né? Uhum. Mas eu tava falando, não sei pra quem outro dia, sobre uma campanha de GURPS que o Fábio narrou há 938 anos atrás, Aham. na casa dele. Você lembra disso? Eu lembro. Não, a gente jogou muito GURPS, né? Jogou. A gente jogou bastante. Eu não sei exatamente de qual que você tá falando, mas GURPS era aquele negócio, né, cara? A gente não sabia no que a gente tava se metendo. É rolagem de dado pra subir cada degrau da escada e a gente tava aprendendo aí. Eita, e de repente eu fiquei com o som mudo aqui. Peraí que acho que deu ruim no meu. Eu mutei sem Opa, querer e não apertei o botão de volta. ok. Mas é verdade, você tem razão. E mais do que. Sabe o que eu lembrei agora fazendo o crossover das informações aqui? Eu lembrava, lógico, o RPG é fato, o videogame era fato. Eu me lembro de eu na tua casa e você tentando matar os weapons de Final Fantasy VII. Nossa senhora. E eu lembro que você sabia de cabeça, pelo menos essa é a memória que eu tenho. Posso tá super valorizando ela, mas eu acho que não. Que você sabia de cabeça a técnica pra se criar chocobos dourados, pra pegar Knights of the Round. Lembra disso? Lembro, como lembro. Aquela época foi muito boa, cara. Final Fantasy VII marcou muito a minha vida, cara. Se tem um responsável, eu acho, por eu ter ficado até hoje no mundo dos RPGs, ele tem grande parcela
esse jogo tem grande parcela de culpa nisso. Claro que teve alguns outros antes, na época do Super Nintendo e tudo mais, Uhum. Breath of Fire, Luffy, enfim, mas Final Fantasy VII foi o que bateu a estaca e falou: ó, desse mundo você não sai nunca mais. Eu comprei um PS4 basicamente quando falaram: vai sair o Final Fantasy VII Remake. Falei, então eu preciso de um PS4. Basicamente foi isso. Mas eu acho que você está certo. Hoje eu já não lembro mais de cabeça, mas acho que na época eu sabia sim. Sensacional. Bom, cara, antes de mais nada, normalmente eu faço isso no final, eu vou fazer. Mas quero te agradecer por esse papo, já começando bem, porque, puta, uma satisfação incrível voltar a trocar essa ideia contigo. Quanto tempo que a gente não se falava e, puta, Puta que merda. satisfação, cara. Obrigado. Nostalgia. Obrigado pelo convite aí, por uma grata surpresa de quando eu descobri que o Diego tava fazendo um podcast sobre RPG. Eu falei, caramba, o cara não saiu dessa vida ainda. Mentira, eu falei, isso que é legal, porque, tipo, se tem uma coisa que eu sei muito bem é que a gente faz esse lance de podcast, também sou criador de conteúdo, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente Uhum. faz porque a gente ama, porque a gente gosta. Então eu valorizo muito o criador de conteúdo, o cara que põe a paixão ali. Sei que você recentemente foi papai, tem todas as suas outras preocupações e ainda arranja tempo para trazer conteúdo pra galera. Então, isso é muito legal. Obrigado por isso e pelo convite. Tamo junto. Tamo junto demais. Bom, vamos começar do começo, como eu ia dizendo lá atrás. A gente já fez o prólogo, vamos passar pro capítulo 1 aqui, que é o seguinte. Fala pra mim, eu vou fazer o padrão como se eu não o conhecesse. Fala pra mim de onde que você é, onde você Ok? nasceu, onde você mora hoje. Fala um pouco geograficamente sobre você. Legal. Meu nome é Leonardo Luni Moura, mais conhecido como Toshin, Léo Toshin. Tenho a mesma idade do Diego, afinal estávamos na mesma série. Vou fazer 35 já esse ano, tá difícil o É negócio. isso. E hoje eu moro no mesmo lugar que eu morava na época que o Diego me conhecia. Moro na Vila Zelina, mais conhecido como subdistrito ali da Vila Prudente, na zona leste aqui de São Paulo. Tô próximo ainda das nossas raízes. Não sei por quanto tempo, mas ainda estou. Mas basicamente é isso. Sou paulista, moro perto da Moca, meu. Porra, meu. E daqui pretendo sair somente quando aparecer uma oportunidade muito boa, porque é um bairro bem legal. Gosto bastante de morar por aqui. Beleza. Antes da gente entrar propriamente dito na formação de conteúdo, na produção de conteúdo, antes da gente entrar justamente em começar a falar sobre wrestling, sobre o Four Corners, sobre a ideia e toda a parada em si, você se formou em quê? Você Uhum. trabalhava ou trabalha com o quê? Você ainda tem um regular job ou você trabalha atualmente só com produção de conteúdo? Certo. Eu me formei, na verdade, eu tenho 2 faculdades, tá? Eu me formei assim que eu saí do São Miguel, do ensino médio. Eu me formei em design e desenvolvimento de jogos pela EMB Morumbi. Fantástico. E logo depois eu percebi que isso não ia ser o que eu ia fazer para o resto da vida. Infelizmente, naquela época eu tinha uma visão de que eu não conseguiria chegar ao nível que eu gostaria, e eu ia me resumir naquela época, né, a gente é velho, gente, vamos combinar, a gente é Sim. velho. Naquela época, o que a gente tinha para fazer como desenvolvedor de jogos brasileiro, lutando contra, preconceito e tudo mais, era fazer joguinho para celular e coisa, e eu queria fazer jogos para console e tudo mais. Eu falei: "Cara, isso vai ser uma briga que eu vou ter para o resto da minha vida e eu não sei se eu quero isso". Então eu fui para outros caminhos e fui buscar alguma coisa relacionada com essa parte internacional, que eu sempre gostei muito de idiomas e tal, eu sempre gostei dessa parte internacional. Então eu fui atrás de alguma coisa nesse aspecto. E aí eu me formei na segunda faculdade em comércio exterior. Eu me formei em Ah, comércio legal. exterior e fiquei por um bom tempo, fiquei acho que por 7 anos trabalhando no meio, até que eu percebi que eu tinha engordado quase uns 20 quilos, perdido metade do meu cabelo e que eu ia infartar nos próximos 5 anos se eu não cuidasse um pouco mais de mim, porque é uma área muito recompensadora, mas que se trabalha demais, tem uma cobrança absurda. Eu já estava no sentido, tipo, novo, indo para psicólogo, o caramba 4, falei: "Não, calma, segundo pé no freio, né". E aí, então, foi quando começaram a surgir as oportunidades na área de marketing. E aí, como eu, na verdade, sou formado em administração com habilitação em comércio exterior, eu comecei por baixo, comecei fazendo ali. Tenho meus dois bacharelados, mas comecei na parte de gerência de projetos, como júnior e tudo mais, em algumas empresas, em algumas agências. E hoje em dia já tenho outros cursos que me
dão um pouco mais de currículo para trabalhar nas empresas que eu trabalho hoje, ainda dentro da área de marketing, mais especificamente falando de paid marketing, influencer marketing, e trabalhando exclusivamente home office, graças a Deus. Essa pandemia não me afetou tanto nesse aspecto, e para empresas de fora, então, infelizmente o dólar tá alto, mas para mim é bom. Isso é uma Para mim é vantagem bom. nesse aspecto, né? É isso, então. E aí, basicamente isso, estou trabalhando eh, como especialista em paid marketing em algumas empresas aí nos Estados Unidos. Fantástico, cara, que foda. Beleza, agora deixa eu entender, caminhando pro próximo passo aqui, da onde que é toda essa quantidade de informações e cursos e bacharelados nos levam ao começo da produção de conteúdo. Como é que surgiu o Four Corners? Foi a primeira coisa que você começou a desenvolver? Conta um pouco disso pra nós. Então, cara, eu sempre fui metido a desenvolver coisas, né? A encabeçar projetos. Acho que até por conta disso, dentro dessa parte de marketing e de administração, eu sempre estava envolvido com a parte de gerência ou de pessoas, ou de projetos mesmo. Então, mesmo no meu tempo livre, eu tava lá montando meu sisteminha de. Assim que acho que a gente parou de ter contato, eu montei, pra você ter uma ideia, um sistema de RPG online de King of Fighters. Isso deve ter tipo uns 15 anos, cara. Caraca, Tipo, que foda. from scratch, assim, RPG, sistema de RPG montado no Mirk, tá ligado? No. E durou um bom tempo. E eu conheci boa parte do meu círculo de amizades que eu tenho até hoje nesse clã de RPG online de King of Fighters. É muito legal Que isso, foda. tipo. Então, e aí por conta disso, me trouxe pra esse mundo de criação de conteúdo. Acho que começou desde cedo, saindo daí. Eu me metia, tipo, teve uma época que eu fui dançar, tipo, dançar break. Lembra aquelas máquinas, Pump It Up? Lembro. Teve uma época que eu me viciei nessa porra. Eu não sei por que eu me viciei. Tipo, tinha uma ex-namorada minha na época que gostava, e acho que eu entrei na onda e, tipo, entrei. Só que, tipo, quando eu entro pra alguma coisa, eu pego um hobby, eu dificilmente sou casual. Eu entro de isso é muito foda, cara. Isso, na verdade, é um problema. E aí, tipo, eu tento entrar de cabeça. E aí, assim que eu entrei, comecei a me especializar, comecei a, tipo, dançar as paradas, conhecer as músicas, entender do bagulho coreano, vai vendo. Aí, de repente, eu montei uma equipe. Quando eu vi, eu era líder de uma equipe de Pump It Up de dança em São Paulo, participando de competição e o caralho é quatro. Falar Caraca, velho. freestyle ou stepper, eu era freestyle. Comecei a fazer aula de break e o caramba, lá na Liberdade. Então, eu sempre estava envolvido nesses lances de criar coisas, criar grupos, liderar pessoas. Eu não sei se, tipo, isso é uma apatia minha, uma doença minha, ou se é um lance que, tipo, realmente acontece. Eu não consigo me ver muito tempo sem fazer nada, sabe? Sem encabeçar algum projeto. E acho que é meio disso, esse lance de realmente de criador de conteúdo. E aí, em 2016, aí já vindo bem pra cá, Uhum. eu tenho um grupo de amigos que a gente, tipo, uns eu conheci da época de anime, eu participei de tudo que você imaginar, cara. Eu participei de fansub, porque eu fiz aula de japonês, então teve uma época que eu tipo, participava de fansub legendando anime pro pessoal aqui no Brasil. E tem um pessoal que eu conhecia dessa época, e a gente gostava muito de ir no karaokê. A gente ia nos karaokês da Liberdade. Peraí, deixa eu te interromper um segundo. Ah, Você ainda coleciona bonecos do Cavaleiro do Zodíaco? cara, eu teve uma época que eu tive que vender a grande parte deles, mas eu ainda tenho vários. Que Ó, da hora. eu não tenho exposto aqui os do Cavaleiros, mas se você olhar aqui, deixa eu ver se é alguns ali em cima, ó. Caraca, bicho. O Léo, quando a gente era tudo moleque, mano, do nada ele aparecia com os Cavaleiros de Ouro, tudo montado. Que Sempre da gostei hora. muito, sempre gostei muito. E aí, nessa época, que a gente frequentava muito, a gente frequenta muito ainda, né? Infelizmente, nessa época de pandemia não dá. Então, sei lá, a gente éramos amigos de karaokê, basicamente, só que a gente tinha esse gosto em comum, que era a luta livre, que era o pro wrestling. E ali em 2016 já vinha começando a tendência à subida dos podcasts, né? Que eu Uhum. tava começando a fazer, falando sobre isso. E uma coisa que a gente sentia muita falta na internet, a gente que sempre consumiu muito internet, eram portais com conteúdo de qualidade em português falando sobre luta livre. Lá fora tinha alguma coisa, e aqui também tinha alguma coisa, mas era muito amador, sendo bem sincero. A gente via que era muito mais informativo
do que opinativo. Uhum. E a gente, como o pessoal já mais velho e que acompanhava a luta livre há mais tempo, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. Eu não sou o mais novo, eu sou o segundo mais novo desses 4 amigos. Então a gente tinha como trazer um insight diferente do que a gente entendia por luta livre. E aí surgiu a ideia, em 2016, nasceu, 25 de março, nunca vou esquecer, por causa da data icônica. Aham. 25 de março de 2016, a gente criou o Four Corners Wrestling Podcast para não só falar do que está acontecendo, mas para dar nossa opinião, dar os nossos pitacos sem papas na língua, um lance meio mesa redonda da Uhum. luta livre do wrestling mundial. Cara, deixa eu tentar entender uma coisa. Aliás, eu preciso fazer um disclaimer importante aqui. Eu faço sempre aquele disclaimer do começo que eu falo pouco, mas falo bosta, e é verdade. E a segunda etapa desse disclaimer, ela cabe nesse momento, que é o seguinte: eu não entendo nada de wrestling. Nada. Nada mesmo. E tipo assim, eu vou fazer um monte de pergunta completamente idiota. À vontade. Porque eu realmente. Não é maldade, eu só não entendo mesmo. Legal. Então, Vambora. então vamos lá. Define pra mim, porque a hora que você fala em wrestling, eu penso na luta livre. Eu penso, o que me vem à cabeça inicialmente é o Gigantes do Ringue que tinha aqui há muito tempo atrás. Me vem à cabeça aquele. Sabe, me vem dois personagens à cabeça sempre: o Hulk Hogan e o Undertaker. São os dois caras Certo. que me vem à mente. E aí, assim, eu interpreto aquilo, sempre interpretei aquilo, justamente por ignorância, como um show. Então, basicamente, é um show, é uma coreografia, é uma parada meio que... Eu vou dizer, as pessoas falam, só um minuto que o Rony, ele tá querendo aparecer hoje aqui. As pessoas falam, é combinado. Eu não sei se é combinado, se é coreografado, se é organizado. A ideia que eu vejo é isso, basicamente, não é um... Não sei se eu vou me referir da maneira correta, não é um esporte, ou não é uma arte marcial, ou eu sei que tem também a luta greco-romana, que é uma parada olímpica, eu acho que não sei, posso estar falando uma grande groselha, mas enfim, dá uma definição aí pra mim, Léo, deixa eu entender como funciona isso macroscopicamente. Cara, você não tá muito longe da verdade, não. O wrestling, a luta livre, ela é uma exibição atlética com interpretação. Ela tá muito mais perto de um filme, de um teatro, do que um esporte real. Tanto é que a maior empresa de luta livre do mundo, que é a World Wrestling Entertainment, lá atrás chamava WWF, que era World Wrestling Federation. Certo. E eles tiraram o federação do nome para não passar pela Comissão Atlética dos Estados Unidos, dos estados. Porque eles pegavam muito no pé com isso e aí, tipo, dava problema, porque eles eram tratados como um esporte real, o que não é. Entendi. Vamos tirar aqui o elefante da sala. É combinado? É combinado. É uma exibição atlética, sim, os resultados são pré-definidos, só que a parte atlética do negócio é muito real. Você tem que ter um condicionamento físico assim, acima da média para fazer o que esses caras fazem. Não é brincadeira mesmo. Tem lesão real, teve morte no ringue já, gente. Tipo, não é brincadeira, sabe? Não é porque o resultado é combinado, que muitas vezes somente o resultado é combinado, mas muitas vezes o que acontece dentro do ringue ali em determinada luta é improvisado. Os caras às vezes são, tipo, tão veteranos, se conhecem tão bem que os caras conseguem realmente fazer um improviso ali como, sei lá, um cara do stand-up, sabe? Então, tipo, Sim. eu consigo. Inclusive, é muito legal isso, e tipo, a gente tava conversando antes de vir ter essa conversa aqui, eu e o Di, que wrestling e RPG, pra mim, são sim, muito, se casam muito, tem muitos pontos em comum, porque não só a parte atlética, como principalmente nos Estados Unidos, as histórias, né? O storyline, a criação de personagem, desenvolvimento de personagem, assim, tem tudo a ver com wrestling, com luta livre. Você falou do Undertaker. O Undertaker é um personagem que é 100% baseado na crença. Você não consegue, tipo, Pode crer. levar na fé que é um cara morto-vivo que, tipo, enterra as pessoas, né? Então Claro. tem que ter uma suspensão ali a gente chama de suspension of disbelief, a suspensão da descrença. Sim. E marcou gerações e gerações. O Hulk Hogan já é uma coisa mais pé no chão, né? Ainda que seja voltado para um público mais infantil e tudo mais, e extrapolou, né,
a bolha do wrestling foi pro cinema, você vê que você Sim, mesmo falou que não conhece nada de wrestling, falou do Hulk Hogan, que é um sim. cara que extrapolou e tem vários, a gente pode citar aqui o John Cena, que tá fazendo filme em Hollywood, o The Rock, que se pá vai ser presidente dos Estados Unidos, não sei. Mas, cara, é basicamente isso. Se eu fosse definir wrestling, a gente brinca muito e a gente não leva pelo lado pejorativo quando alguém fala, ah, mas é de mentira. Então a gente se dá a liberdade de falar que wrestling é novela pra macho. Wrestling é novela pra. Não, é novela pra macho, cara. Tipo, tem uma história que você acompanha semanalmente ali. O Aham. negócio tá na televisão toda semana. Mano, sem brincadeira, sei lá, 45 anos, sabe? Caraca, Sem cara. falhar. É mais que os Simpsons, assim, Sim. lá nos Estados Unidos. É isso quando a gente tá falando só dos Estados Unidos, tô falando só de WWE. Mas é isso, cara. Se você gosta de uma boa storyline, tudo bem que a WWE ultimamente tá pecando nesse aspecto, mas podemos falar aqui, eventualmente, que nem só de WWE vive o fã de wrestling. E tem outras alternativas. Hoje, mais do que nunca, a gente tá vivendo uma fase que tem muitas opções, tem alternativas para você consumir também. E eu dou o caminho das pedras para vocês aqui, quem se interessar. Vamos lá, deixa eu trazer uma pergunta do Tungsman aqui que eu achei interessante, que ele disse o seguinte, Léo, mas wrestling é um tipo de luta, né? Tem torneios sem serem combinados, é isso, né? Sim e não. Se você tá falando de wrestling, não professional, o que a gente chama de luta livre é o professional. Tem também o amateur wrestling, que aí sim é um esporte, que é tipo Tá. o greco-romano, que é o que vai pro lado olímpico, que Uhum, tem muita gente que vem desse meio, né? Tipo, a WWE hoje é uma empresa bilionária, gente, uhum. bilionária. Ela é o sexto maior canal do YouTube, tem muito público, Caraca, roda muito dinheiro na mão desses caras. Os caras estão fechando acordo com o príncipe da Arábia Saudita, sabe? meu Deus. É muita coisa. Uhum. Então, vem gente do mundo fitness, vem muita gente da NFL, futebol americano, vem gente tipo desses torneios de homem mais forte do mundo, vem gente do amateur wrestling, vem gente do MMA. A Ronda Rousey já participou da WWE. Ronda Rousey até ano passado foi campeã feminina da WWE. Porra, que foda, Então, cara. né, o Bad Bunny, não sei se o pessoal conhece aí, vencedor do Grammy Latino, participou do último WrestleMania aí mês passado. Ele é fã, tipo, desde pequeno, participou, era um sonho dele, e se pá, volta, sabe? Então, tipo, é um evento, assim, grandioso. Pra quem gosta de grandes eventos, é bem interessante mesmo. Pra quem gosta de interpretação, criação de personagem, eu recomendo. É um lance meio. Quem gosta de filme de ação, Aham. provavelmente vai gostar de wrestling. Cara, puta, é um negócio muito bizarro, porque como, né, eu sou completamente leigo na parada, como você tá explicando, tá fazendo sentido algumas coisas, de ver alguns flashes, de ver alguns pedaços de coisa e tal. E de fato, me parece, eu assistindo ali, assim, um vídeo casual que você falou, John Cena, por exemplo, e eu vi alguma coisa em algum momento dele e tal, e tem uma construção de história naquela parada. Eu não tinha caído, eu não tinha associado isso. Uhum. Você falou da WWE, que é A talvez a maior. maior, a principal, né? Mas quais outros eventos, qual é o termo correto? Quais outras empresas que organizam essas histórias, essas lutas, que Sim. outras a gente tem aí disponível? Então, hoje a gente consegue dividir o wrestling meio que em regiões, né? Escolas do wrestling. A gente tem o wrestling nos Estados Unidos, que é muito forte, que é praticamente onde nasceu. Depois de vir lá o wrestling da Europa, das brigas lá dos irlandeses, cada um tinha o seu nome, né? Trouxeram isso pro carnaval, para os lances lá tipo de New Orleans nos Estados Unidos, e é daí que surgiu o wrestling, dos circos, das comitivas e tudo mais. E aí nos Estados Unidos meio que se formou com o Lutez, com o Simon Gotch, esses caras. E aí depois isso começou a se espalhar pelo mundo todo, principalmente pelo México, que é conhecido até hoje, pelas máscaras, pela Aham. luta livre, que é um wrestling totalmente diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, eu já explico. E é muito forte também hoje no Japão. Na Europa também é muito forte, mas ainda acho que é um estilo mais parecido com o da WWE. E aí a gente pode entrar num mérito também do lance de meio que dominação global. Não vou dizer nem nesse sentido, porque a WWE tá numa expansão gigantesca que tá chegando voltando, né, a uma época, que isso já aconteceu muito no passado, de acabar com empresas indies, acabar com empresas pequenas, com a força do dinheiro, sabe? Comprando Aham. todo mundo, trazendo para dentro e botando essas empresas à falência
fazendo os sistemas de desenvolvimento dela. E no Japão, o Japão é muito forte no wrestling, muito forte mesmo, e também é outra pegada. Então, nos Estados Unidos é um lance mais focado na história, no desenvolvimento de personagem, em contar essas storylines, essas feuds que a gente chama, e nos movimentos mais contundentes, os finalizadores. No México, é muito focado em luta livre, na agilidade, nas acrobacias, nesse pessoal do que a gente chama de pesos cruzadores, né, que tem um peso mais reduzido, até por conta da própria biologia dos caras, os caras têm uma estatura reduzida, são mais leves, então eles adaptaram isso pro esquema deles. Então lá quem faz sucesso são os voadores, os Rei Mistérios da vida, que é os caras que estão aqui. Uhum. E no Japão já é uma pegada mais, não tão focada nas histórias, mas mais puxado pro fighting spirit, né? Pro lance que é muito ligado com o modo de vida dos japoneses mesmo, né? Da honra, do senso de justiça. E então eles estão mais pegadas na técnica, a história tá lá, mas ela não é o foco principal. E rola muito isso que a gente chama de stiff, que é aquele que você vai ver e falar, puta, esse aí ele deu na cara do cara mesmo, sem tirar a mão. E os caras estão preparados para apanhar. Basicamente é isso. Os caras têm muita influência do MMA, de chaves e tudo mais, de submissões. Mas se você for definir o estilo japonês como uma palavra, a gente chama de chute, que é aquilo que bate para valer, se prepara para apanhar. Então, o mais próximo do real que tem, por mais que os resultados sejam combinados e tudo mais. E aí as companhias, desculpa, eu falei e não respondi a pergunta. Manda lá. É porque eu tava dividindo nas categorias, né? Aí vamos descer o guarda-chuva. As companhias, a WWE é a maior de todas, que tem subdivisões dentro dela, né? Tem o NXT, que é meio que um território de desenvolvimento, que já meio que se tornou uma brand própria, tem um programa próprio, e é talvez o melhor, que eu acho o melhor produto da WWE hoje. Tem os programas do Raw e SmackDown, né? Que são os semanais. E aí nos Estados Unidos mesmo, recentemente, surgiu uma competição de peso, que é a All Elite Wrestling, a AEW, que recentemente também começou a passar no Brasil aqui. Quem tem canal fechado Space, passa no Space sábado à noite. Que nada mais é do que uma empresa que foi formada por gente que veio da WWE e gente que estava fazendo muito sucesso no Japão. Então são 4 caras que se juntaram, quem for familiar com os nomes aí, é o Cody Rhodes, que é filho do Dustin Rhodes, que é uma lenda do wrestling, os Young Bucks, que são, tipo, considerados por muitos a melhor dupla de todos os tempos, tem atuação, e o Kenny Omega, que para muitos é a estrela dessa geração. O cara que tá tirando lutas absurdas lá no Japão. Eles se juntaram e conseguiram um investidor absurdo, que é o Tony Khan. Que o Tony Khan, para quem não sabe, ele é filho do Shahid Khan, que nada mais é do que o dono do Chelsea, clube de futebol, dono do Jacksonville Jaguars, nos Estados Unidos. Então o cara, assim, é bilionário. Certo. Bilionário. Então o cara conseguiu bater de frente com o Vince McMahon, que é um cara que tem muito dinheiro, montar essa companhia do zero, e então eles estão ali brigando tete a tete desde 2018, 2019. Tá sendo muito legal ver ter uma empresa tendo poder para bater de frente com a WWE, porque até então, desde a morte da WCW, lá em 2001, a WWE meio que nadou de braçada, sabe? Não tinha concorrência. Claro que tem outras empresas ali nos Estados Unidos que são menores, são indies, tem a Impact Wrestling, tem a Ring of Honor, que acabou de completar 20 anos, mas ninguém tem o poder, não tem o cacife, nem o nível de produção para bater de frente com a WWE, até a chegada da AEW, que tá fazendo bonito. Inclusive, queria dar um shout-out que hoje, dia de hoje, 21, às 9 horas a gente vai ter um novo programa da AEW, Dynamite, e vai ter uma brasileira, a Tay Conte, brigando por título principal, título feminino. Então tá todo mundo na torcida. Hoje é um dia super importante pro wrestling, porque é a primeira vez que uma brasileira vai lutar por título principal. Se ganhar, vai entrar pra história. Tá, mas peraí, deixa eu entender uma parada aqui, que aí me confunde um negócio. Vamos lá, que eu já tô expandindo aqui. Não, boa, show. Eu consegui entender a dinâmica do que você tá explicando. Ponto aí é o seguinte, você falou no caso, vamos pegar o exemplo que você deu da própria brasileira, que vai disputar um título hoje. Isso. Cara, a gente não trouxe lá atrás, lá no nosso comecinho, você já não falou, ó, as lutas têm um resultado previamente combinado? Sim, senhor. Então, como ela vai lutar por um título? Beleza, nós que vamos assistir não sabemos qual é o resultado. Não sabemos. Isso. Mas ela, por exemplo, já sabe se ela vai ganhar ou perder.
Exatamente. Tanto ela quanto a adversária. Eles entram no ringue já sabendo, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, que às vezes acontece. Às vezes alguém seleciona no meio da luta, mas tudo é previamente combinado. Tem gente que, inclusive, tem alguns, a gente chama de bookers, né? Tem escritores, gente, na equipe dessas empresas tem escritores, tipo escritores de Hollywood, são Aham. contratados à torta e à direito para escrever as histórias, às vezes histórias de 6 meses, histórias para um ano, entre dois lutadores. Então, claro, tudo é combinado, tudo a gente sabe, mas nem por isso deixa de ser legal pra caralho. Muito pelo Sim. contrário. Às vezes, uma luta de. Cara, eu gosto de UFC, mas uma luta do UFC às vezes é tão broxante, porque às vezes acaba no primeiro round com um soco, sabe? Então Sim. não tem graça, não tem nada. E, tipo, só no wrestling te dá a oportunidade de você ver coisas malucas acontecendo. Uhum. Pro bem ou pro mal, galhofa, farofa ou não, quando bem feito, é muito bom, cara. Porque, tipo, é a construção, é aquele clímax que você tem quando você tá assistindo um filme do Vingadores e chega lá os portais lá, os caras falam Avengers Assemble, esse tipo de sensação você consegue ter no wrestling, assim, corriqueiramente. Porque você tá investido na parada. Você tem um investimento emocional, às vezes, com determinados assuntos. Porque, assim, já foi o tempo que o wrestling tinha assuntos bobinhos. Hoje em dia os caras abordam qualquer tipo de assunto, seja preconceito, racismo, abuso de poder de patrão contra empregado, qualquer tipo de assunto. Aí vai depender do que cada empresa está disposta a fazer. Uhum. E às vezes você realmente se pega, caralho, torcendo muito para aquele cara. Você esquece que o bagulho é combinado e que não é de verdade. Então, tipo, não é uma indústria bilionária à toa. Então, É verdade. Cara, é engraçado isso. É uma sensação esquisita, porque eu fiz um questionamento pra você, do tipo, tá, mas peraí, a galera sabe que é combinado. Sim, da mesma forma que um filme tem roteiro, da exatamente. mesma forma que, sei lá, uma peça tem script. Exato. Quem tá preparando, quem tá por trás da produção, tenta transparecer pra gente um nível de isenção em aquela entrega daquele produto como audiovisual, de uma maneira que você olha, entenda aquilo e fala, puta, que foda o que aconteceu aqui. Meio que, tudo bem se o diretor sabe que é A que vai ganhar ou B que vai perder, tanto faz isso no final das contas, né? Na verdade, é um produto de entretenimento que, por ser combinado, ele tem um nível de interação com a audiência, com o público, que para mim é inigualável, sabe? Não tem teatro, não tem nenhum tipo de arte que tem esse nível de interação, porque muitas vezes a direção de uma história, quem vai ganhar, quem vai perder, o que vai acontecer, se alguém vai interferir, é diretamente relacionado com o que o público tá reagindo. Porque o público faz parte daquela porra toda. Aham. Os caras estão ali perto, os caras estão vendo e reagindo, ou vaiando, ou aplaudindo, ou não dando a mínima. Então, esse tipo de coisa que direciona, sabe, as rivalidades, a história. Então, esse engajamento com o público também é extremamente importante. Por isso está sendo tão difícil essa época de pandemia, porque há mais de um ano eles estão fazendo eventos, né? Quem está fazendo evento, está fazendo eventos sem público. O Uhum. WrestleMania foi agora a voltaram com capacidade reduzida no Raymond James Stadium, o estádio dos Buccaneers, né, do Tampa Bay Buccaneers, acho que 25 mil por dia. Mas ainda assim, caralho, tipo, foi um puta no momento voltar depois de mais de ano com o público e deu uma diferença absurda, assim, pra qualidade, pro clima, pro evento em si. Uhum. Deixa eu entender mais uma coisa. Quando você olha um evento desse, quando você olha uma luta, por exemplo, a luta hoje da brasileira, né? Isso. Disputando lá o título. Existe dentro desse storyline, dentro dessa parada, tudo bem, vai ter toda a construção ali, vai ter todo o roleplay ali do que vai acontecer. Mas independente disso, existe qual é a condição de vitória? A condição de vitória é nocaute? Tipo assim, alguém tem que ser nocauteado? Ou existe decisão por pontos? Como se fosse uma luta de boxe, por exemplo, ou um MMA da Tá. vida? Como é que Tá, funciona vamos para isso? a parte técnica, básico do wrestling, tá? Tá. Uma luta normal, uma regular match, ela é um contra um com desqualificação, ou seja, você não pode infringir as regras, que basicamente são: se um oponente estiver segurando uma das cordas, você não pode continuar batendo nele até a contagem de 5, senão o árbitro te desclassifica. Para vencer, você pode ou nocauteá-lo, o que normalmente não é o caso. O que normalmente acontece é você ter uma vitória por submissão, ou seja, você dá algum tipo de chave, alguma coisa, e o oponente dá o tap out,
igual no MMA, ou o que é mais característico do wrestling, que é a vitória por pinfall, que é quando você dá algum golpe muito contundente, muito que deixa o cara atordoado, e você faz aquele. Você cobre o oponente, sabe? E o juiz vem pra fazer a contagem de 3 no chão. Todo mundo já deve ter visto quem viu alguma luta de wrestling. Sim. Você faz a cobertura, normalmente o pessoal às vezes até levanta dificultar o kick-out do oponente, porque qual que é a condição? Você tem que manter as espaldas, né, os ombros do oponente no chão por 3 segundos. Então normalmente vem algum tipo de golpe muito forte antes, que normalmente a gente chama de finalizador, que são tipo os especiais, os finishers de cada lutador. Aham. O legal é isso, tipo, nem todo personagem é tudo igual, ninguém dá tipo soco, chute e cabeçada. O pessoal tem tipo moveset, é tipo um personagem de videogame, sabe? Cada um tem o seu moveset. Caraca. Tem tipo toda uma ética, você não pode roubar a move do outro cara, sabe? Tipo, é um negócio bastante Mano, isso complexo. escala de uma forma muito bizarra. É muito grande, cara. Muito grande. Porque a hora que você começa. Então, sei lá, um lutador, talvez ele tenha um golpe, assinatura dele, que aquilo é a característica dele. Exatamente. Ele vai encaixar virar o cara de ponta cabeça e jogar ele pra trás, sei lá, fazer alguma coisa muito plástica, que fica muito bonito. Isso. E aí, beleza, a luta corre de acordo com esses movimentos também. Isso. E normalmente tem alguns wrestlers que meio que fazem a sua carreira baseado nesses finishers. Porque é algo assim, tipo, às vezes é algo simples, mas é tão efetivo, é tão plástico, é tão bonito, combina às vezes tanto com aquele personagem que o bagulho fica, assim, entra na história, sabe? Tipo, você provavelmente, tipo, não deve manjar por nome, mas você deve ter visto o Stone Cold Steve Austin, um careca que bebe cerveja pra caralho, dando um Stone Cold Stunner em alguém. Ou o The Rock, dando um Rock Bottom. O John Cena, dando um Five Knuckle Shuffle ou um Attitude Adjustment. Então, tipo, são movimentos que vão entrar pra história. O Undertaker, dando o Tombstone Pile Driver, que é aquele pilão. Aham. Esse é o finisher do Undertaker. Então, tipo, vai ficar pra história. O Switching Music, que é o super kick do Shawn Michaels, que também é um dos grandes da história. Então, cara, muita gente se faz em team song, em música, cada um tem sua música. Cara, wrestling é muito próximo de um videogame da vida real. Muito mesmo, assim, um jogo de luta da vida real, em que tem muito roleplay, muito desenvolvimento de personagem, muita história e muita interação com o público. É muito legal, cara. Eu aconselho todo mundo que, assim, que não tem preconceito, tem a mente aberta para tentar de tudo. Normalmente, quem curte, né, a interpretação e já gosta de RPG, é mais cabeça aberta para esse tipo de coisa. Dá uma chance, acompanha, eu dou algumas dicas. Cola lá no nosso Discord também, no Forte CWP, no Four Corners, que eu dou algumas indicações para vocês que tá começando e que gostaria de entender um pouquinho mais de wrestling. Cara, eu tô achando animal. Eu não tinha ideia que isso podia caminhar por esse lado. Eu não tinha a menor noção do que era até então. Deixa eu trazer mais uma aqui. Alguém perguntou lá em cima o seguinte: tá, beleza, tem muita coisa ali que obviamente é combinado, mas com certeza tem muito improviso ali no meio também. Tem. E se nesse meio de caminho, sei lá, os caras estão ali trocando soco, um exemplo qualquer, e o pum acerta uma ponta de queixo e o cara apaga? Imagino que isso já deva ter acontecido de alguma forma. Com certeza. O que acontece? Tipo assim, vamos supor, tá lutando eu e você, a gente sabe que quem vai ganhar sou eu. Mas numa dessas você acerta uma ponta de queixo em mim e eu apago no meio. O que acontece? Aí que vai do jogo de cintura da produção, né? Da equipe. Quem tem estrutura para conseguir coordenar esse tipo de coisa. Vamos tomar como exemplo a WWE, né? Que é a que tem a maior nível de produção aí em cacife, falando o português, claro. Aham. Os árbitros, todos eles têm ponto no ouvido, então eles estão falando diretamente com o pessoal que tá ali na mesa, ali comandando o show, trocando câmera e falando diretamente com os produtores responsáveis do show. O Uhum. cara vai estar lá e vai falar na hora pra ele que, ó, muda isso, segue o plano, vamos pros comerciais, alguma coisa vai ser feita, mas é on the fly, porque 90% desses programas é ao vivo. Então, tipo, Caraca. você não tem tempo pra. Além de ser ao vivo, é com público, né? Em condições normais, com público. Então, e na época da internet, qualquer coisinha que acontece, no Twitter tá no próximo minuto. Exato. Então, cara, já teve gente que não só tomou um bagulho no queixo, já pagou, teve gente que morreu. Teve gente que, tipo, teve um cara, e aí, tipo, não foi na WWE, foi no México. Mas foi envolvendo um dos wrestlers mais famosos, que é o Rey Mysterio. O cara acertou um drop kick, que é tipo uma voadora com os dois pés no peito do cara, e o cara bateu de um jeito numa das cordas, assim, do ringue, na segunda corda, que deu um ricochete, assim, no pescoço do cara,
e quebrou o pescoço do cara na hora. Meu Deus. Na hora, o cara morreu, tipo, no ringue. E aí, o que você vai fazer? Tipo, corta tudo, tipo, emergência, tipo, na hora a gente não sabia o cara morreu, a gente ficou sabendo, tipo, 5 minutos depois. Mas, tipo, tá todo mundo sujeito a esse tipo de acontecimento. Coisas menores acontecem e os caras têm total jogo de cintura para lidar com esse tipo de situação. Já teve gente que, tipo, teve mina que, tipo, rasgou o top. Aí, tipo, teve que dar Puta. um jeito no meio, na hora, assim, sabe? Aham. E aí a WWE é muito rígida nesse aspecto com relação a multar os superstars, que eles são responsáveis por esse tipo de coisa, eles são figuras públicas e tudo mais. É bem complicado, mas assim, eles estão sujeitos a isso e eu acho que o legal do wrestling é isso, sabe? Tipo, quando ele é óbvio, ele chega a ser, dependendo, pra gente que acompanha há muito tempo, né? Ele chega a ser, ok, é só mais uma luta. Mas quando ele te surpreende, seja intencionalmente ou não, é que ele é fantástico, assim, fantástico. Quando rola algum tipo de interação, algum retorno, alguém que tipo tá estreando, alguém que vem porque assim, o que mais acontece em wrestling, cara, é papagaiada, é farofa, tipo, a luta tá acontecendo lá normal e de repente vem alguém que não tem nada a ver com a luta e interfere e vem com, sei lá, um pedaço de pau e dá na cabeça de um dos caras. E aí, tipo, Aham. isso desenvolve pra algum tipo de história que você vai ter que resolver, seja nos bastidores, seja no YouTube, porque hoje em dia essas empresas, elas usam muito as redes sociais e outros canais para continuar contando essas histórias. Né? Por exemplo, a AEW, que a gente falou, o Elite Wrestling, toda segunda-feira eles têm um programa que chama Being the Elite, que é um programa que não é de wrestling, mas é sobre os wrestlers. Então ele está contando a história desses caras, quais são os relacionamentos deles, com quem, se ele está bem com esse, se ele está bem com aquele, quem tá com rusga, vou te pegar de porrada no programa mesmo, na feira. Então, e tem uma audiência assim absurda, tipo, é realmente uma adição, né, um extra do conteúdo para você acompanhar, para você entender o que tá acontecendo. Cara, é uma novela, é muito legal mesmo. Deixa eu entender um outro lado. Você falou que essas empresas, via de regra, você deu o exemplo da WWE, mas independente de qual seja, elas são empresas multimilionárias, né? Bilionárias até, enfim. A WWE é assim, é tipo assim, a WWE tá aqui, as outras, a AEW tá querendo chegar perto, que a AEW começou agora, né, mas eles têm muito, o dono tem muito dinheiro. Aham. E aí as outras é tipo um step down, assim, muito grande. Muito Acho que a grande. que chega mais perto é a New Japan Pro Wrestling, que é a maior do Japão, que é muito grande também, tem um grande show anual. Muitos dos caras grandes que hoje estão na AEW vieram de lá, mas é outro tipo de wrestling, outro tipo de audiência também. Não, entendi. O que eu queria perguntar justamente lógico, como você explicou boa parte aí da coisa como algo que veio da cultura americana e tal. E nos Estados Unidos a gente sabe que os caras são bons em fazer show. Os caras fazem show com qualquer coisa, né? Então, Sim. vide que você tem lá. Não é, quando de qualquer coisa, não de forma pejorativa, mas tipo, os caras pegam às vezes eventos simples e transformam um negócio numa puta produção e sabem como. Megalomaníaco. Uhum. Sabe vender merchandise e publicidade de tudo que você pode imaginar e tal. O que eu queria perguntar era justamente para entender um pouco do mercado que corre paralelo a isso. Né? O mercado de pay-per-view, o mercado de licenciamento de produto, jogo de videogame, jogo de tabuleiro, brinquedo, sei lá, naming rights. Como os caras exploram isso? Isso é explorado com toda certeza, né? Com toda certeza, de todas as maneiras possíveis, na verdade. A WWE ela tá lá para fazer dinheiro, então eles estão lá. Inclusive, a mudança deles de World Wrestling Federation para WWE, World Wrestling Entertainment, veio seguida também de uma mudança na faixa etária do programa. Então, eles eram um programa mais edgy ali nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gente chama de Atitude Era, a época do The Rock, do Steve Austin, esses caras que, tipo, eram mais on your face, contra o sistema, Aham. brigando contra o chefe, tipo, as minas mostrando os peitos na plateia, isso acabou. Porque a partir de um tempo, os caras falaram, a gente tá perdendo uma fatia de mercado da faixa etária menor, das crianças, que é muito dinheiro. Então, depois que eles viraram PG-13, começaram a ser um pouquinho mais comedidos nesse sentido, no sentido do que estava sendo colocado na televisão, nos personagens, na linguagem. E aí, cara, eles começaram a capitalizar de uma maneira assim cabulosa, porque aí a internet ajudou muito, né? Veio WWE Shop,
O que você falou dos naming rights é muito importante, porque quando o cara assina com a WWE, claro que tem caso a caso, mas via de regra, a WWE meio que vira dona do cara, sabe? Tipo, Aham. ela muda o nome do cara, o nome pertence a ela, todos os produtos pertencem a ela, e tipo, tudo que você imaginar de produto à disposição tem. Se você entrar hoje em www.shop.com, você vai ver que tem boneco, camiseta, jogo grande, sabe? Que tá saindo pela 2K há anos aí. Aham. Provavelmente alguém deve ter jogado algum jogo de wrestling no PlayStation 1 aí, da Sim, THQ, sim, eu joguei, eu lembro disso. 4, né? O WCW versus NWO. NWO, sim. É, então. E, cara, tem de tudo que você imaginar. Já com relação à transmissão, o streaming hoje tá muito forte, né? Então, tipo, a WWE até pouco tempo atrás ainda tem, na verdade, a sua plataforma própria, né? A WWE Network, que nos Estados Unidos foi vendida recentemente pro Peacock, da NBC. Da Uhum. NBC, que é uma parceira de longa data da WWE, que tá aí como casa do Monday Night Raw, que é o principal show deles, há 30 anos no USA, né? Então eles venderam pro Peacock e nos Estados Unidos tá passando o conteúdo deles agora no Peacock. Pro resto do mundo, a WWE Network continua. Então, se você quer assistir os pay-per-views, que normalmente é um por mês, falando de WWE, você consegue assistir assinando a WWE Network lá. Além de muitos conteúdos originais, os caras fazem talk show, tipo podcast com os caras, tem programa semanal de conversa, estão fazendo agora tipo uns programas tipo é, caçador de relíquias, sabe? Tipo uns bagulho meio Aham. Popstar, um negócio assim, tipo, eles têm muita criação de conteúdo mesmo e tipo tem que ter, porque para ser o sexto canal do YouTube, cara, tem que produzir muito, eles têm muito. Entra depois aí no canal da WWE no YouTube, você vai entender a quantidade cavalar que eles produzem de conteúdo assim diariamente, é muita coisa. E aí, nesse sentido, eles estão muito à frente de todas as outras companhias. Porque Aham. os caras têm uma equipe muito grande só realmente para essa parte mercadológica, para realmente capitalizar em cima do produto. Eles têm a WWE Studios fazendo filmes próprios. Cara, é um negócio assim, mega multimilionário. Por muito tempo foi falado por que a Disney ainda não comprou. Acho Aham. que pode acontecer, sabe? Eventualmente pode acontecer. ESPN também tava ali na conversa, que é tudo, tá tudo no mesmo guarda-chuva agora, né? Aham. Então, cara, do que você imaginar com relação a produto e métodos de como realmente tornar o negócio rentável, a WWE tá fazendo muito direitinho. As outras companhias são um pouquinho mais by the book, mais fazendo ali seu. Quando tem programa semanal, e aí vendendo seu pay-per-view ali no seu streaming próprio, hoje em dia a maioria das companhias grandes, a maioria das empresas de wrestling grandes tem um serviço próprio de streaming, e aí qualidade é variável com relação a isso, até porque é mais que meio que um produto só, né? É aquilo que ele vai estar lá no bagulho e é isso. Mas, cara, hoje em dia ficou muito mais fácil de acompanhar o wrestling. Hoje em dia tem essas empresas mesmo que eu falei, por exemplo, a AEW, que tá batendo de frente com a WWE, ela tem o programa semanal dela, que é o Dynamite, que você consegue assistir assinando um serviço de streaming de outros que chama Fight TV. Tem pay-per-view que você consegue comprar de UFC, de boxing, inclusive da AEW. Só que eles também têm outros programas menores que passam de graça no YouTube, completo. Então você consegue ver lá um programa, inclusive, que recentemente estreou por eles, que é o Dark Elevation, passa toda segunda-feira. E tem o Dark, que passa toda terça-feira. Então tem, tipo, pelo menos aí 4 horas de wrestling, 2 horas de cada programa, de graça para você assistir no YouTube. Não é Uhum. exatamente o mesmo produto, é muito mais straight to the point, é luta, 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 luta. Não tem tanta enrolação entre as lutas, não tem tanta história. Mas para você que, tipo, quer um conteúdo de graça, fácil, quer ver como é que anda o wrestling hoje em dia, é um prato cheio, assim, é uma porta de entrada muito boa. E dá pra você ver gente que às vezes está no programa principal fazendo uma pontinha ali, só pra você ter uma ideia com que você tá lidando. Com isso, a gente chega no evento que você categorizou mais cedo como o Super Bowl do wrestling, que é o WrestleMania, é isso. WrestleMania, isso. Como é que funciona? Como é que rola essa parada? Qual é que é do negócio? WrestleMania é um evento anual, né? É o evento mais importante do wrestling do mundo. E é basicamente isso mesmo que eu falei. É o Super Bowl do wrestling. De eventos anuais, não é exagero. Ele só tá realmente atrás, em números financeiros,
de público, de attendance mesmo, atrás somente do Super Bowl. Claro, tipo, falando de eventos quatrienais, aí sei lá qual que é o termo correto, Aham. Copa do Mundo, Olimpíada e whatever, não tem como competir. Mas falando de eventos esportivos anuais, só tá atrás do Super Bowl mesmo. É um evento muito grande, procura aí, põe no Google aí, WWE, não precisa nem pôr WWE, põe só WrestleMania Stadiums, porque os caras já estão tipo a nível de WrestleMania 32, por exemplo, que foi há 5 anos, foi no estádio foi no Texas, em Dallas, agora eu esqueci, AT&T Stadium, se eu não me lembro. Deu 100 mil pessoas. 100 mil Cacete. pessoas em loco pra assistir os caras lá. E não dá nem pra ver. O cara que tá lá em cima não consegue nem enxergar o ringue lá embaixo. Era uma luta ou não? Aí é um evento. Não. É um evento com. Os pay-per-views, eles normalmente são eventos com 10, 12, 14 lutas. E aí, normalmente, tem menos storyline, que é algo que fica pros semanais, né? Pra ir se desenvolvendo, se desenrolando. E normalmente culmina no pay-per-view. Entendeu? A derradeira, a luta pra fechar aquela rivalidade, pra dar o ponto final, quem vem normalmente se dá nos pay-per-views. Às vezes estende, dura 2, 3 pay-per-views. Tem rivalidade que dura anos, nunca acaba. Tipo, tem gente que tipo se promete aí, vai e volta entre oponentes, tá sempre se acertando. E o WrestleMania é o maior de todos, tão grande que desde o ano passado ele é feito em 2 dias, no sábado e no domingo. E aí foi dividido até para reduzir, né, o tempo dos shows, porque quando era um dia só, tava dando tipo quase 7, 8 horas de evento, Caraca. que é muita coisa. E aí tem, tipo, o pacote completo. Apresentação musical, hino sendo cantado, jato da Força Aérea passando em cima. É um negócio cabuloso, é nível Super Bowl mesmo, não é um exagero. Então, esse ano foi um ano muito legal, dá pra você assistir aí, se você assinar a WWE Network, dá uma conferida, porque eu acho que vale a pena. Quem gosta de grandes espetáculos assim, normalmente a céu aberto, esportivo, acho que é muito válido. Mas agora que ficou reduzido a 2 dias, normalmente tem umas 8, 9 lutas por dia, ficou muito mais digerível, sabe? Ficou muito mais palatável. Cansa menos, principalmente pra quem tá lá em loco, pessoalmente. Porque você tá falando de 7, 8 horas de transmissão, é uma parada complexa de se administrar em todos os aspectos, né? Em todos os sentidos. Porra, como é que você vai administrar o tempo? Porque assim, você administra todos os aspectos da luta, não só quem ganha e quem vence. É. Quanto tempo vai ter essa luta? 5 minutos? 30 minutos? E às vezes Ah, dá um imprevisto. isso pode rolar? Uma luta que tem 5 minutos, a outra que tem 15, sei lá? Porra, direto. Inclusive, uma coisa que a gente não falou aqui É. é que as lutas, elas não têm só um tipo de luta só. Porque, por exemplo, a gente falou da regular match. Às vezes tem uma luta que chama submission match. Você só vence por submissão. Ou então tem uma no disqualification match, que vale Vale tudo. tudo. E aí vale arma. O cara traz, tipo, Meu Deus. lata de lixo, kendo stick, tijolo, sei lá, Eu cara. já vi coisas desse tipo, assim, Cadeirada. cadeirada, o cara tá fora do ringue do nada, tem dois caras brigando, o cara sobe no ringue e dá uma cadeirada em um deles. Fala, caralho, mas por Exatamente. que esse cara fez Aquelas isso? cadeiras da Brahma, sabe? De metal. É, Aquelas que exatamente. dói mesmo e faz aquele barulho. Então, e aí é isso, tipo, tem uma infinidade, a gente chama de gimmick match, né, estipulações das lutas. E aí tem lutas mais icônicas, que tem, tipo, a Steel Cage Match, que os caras lutam dentro de uma gaiola de aço, tem a Hell in a Cell, que o cara é fechado nisso daí, tem a Money in the Bank Leather Match, que é uma luta que eu gosto muito, que é bem legal, que é, tipo, uma mala que eles içam no meio do ringue, e aí, tipo, tem uma porção de escadas ao redor do ringue, quem subir e pegar essa maleta primeiro ganha. Ah, mas o que tem de legal nessa maleta? Quem pegar essa maleta, durante 1 ano, tem uma oportunidade garantida pelo título principal. Tipo, o cara pode. E não é só assim, tipo, eu quero lutar. Não, ele pode usar quando ele quiser. Tipo, ele chega assim, sei lá, um cara decidiu que ele ia atropelar o campeão mundial. Atropelou. E aí o cara tá lá, não consegue nem se levantar. De repente, o cara pode surgir com a maleta e falar: eu quero usar o meu cash-in agora, que a gente chama de cash-in, a minha maleta, agora. Com o cara caído quase morto. Então isso proporciona assim, momentos no wrestling que você desacredita. E isso é muito legal. Ele pode desafiar quando ele quiser. Cara, a construção que isso permite é muito absurda de verdade. É Porque muito legal. é o que você falou, a parada, ela escala de uma maneira que você tem milhares de desdobramentos possíveis dentro do próprio negócio ali. É o que você falou, o cara pegar a maleta aí, o outro vai lá, dá um cacete nesse aqui, puta, cheguei, maleta, ganhei. Puta, muda toda a dinâmica do storytelling, né? E tudo isso só é possível porque é combinado. Porque se não Sim, fosse combinado, como é que você vai fazer um negócio desse? Como é que você vai convencer, né, um cara ou outro é.
entendeu? A submeter esse tipo de coisa. Então, cara, o ser combinado não é detrimento ao wrestling. Na verdade, é o maior ponto positivo do wrestling que te permite fazer e viajar e fazer o que você quiser. O que você quiser, você imaginar. Cara, teve luta de anão, teve luta de você imaginar, teve luta no wrestling. Quem são as figuras importantes hoje em dia? Quem são os grandes players da, sei lá, vamos falar da WWE, que talvez não, que é a maior, mas pra gente entender, se eu fosse procurar no Google agora, falar, Léo, fala aí 5 nomes aí pra eu procurar no Google. Quem que são os caras aí que Você estão... quer da atualidade ou nomes que, tipo, vão ficar marcados na história pra sempre? Tipo, já pararam? Eu queria os dois. Eu queria primeiro da atualidade e depois Tá, os de todos os tempos. tá bom. Na WWE hoje, eu vou falar dos principais campeões, tá? Tá. O Roman Reigns, ele é, tipo, um dos grandes da companhia hoje, tá sendo muito bem visto, muito bem puxado na WWE. Ele é um cara que veio da formação de base do NXT, da WWE, que é a categoria de base, vamos dizer assim. E ele tava num grupo muito popular que era a Shield, junto com o Dean Ambrose e com o Seth Rollins. E ele, por muito tempo, ele foi um babyface. O que que é um babyface? É o mocinho. A gente tem nome pra isso. O face é o mocinho e o heel é o vilão. Tá. E aí tem algumas. Cara, o lutador de wrestling ele tem tipo classe da RPG. Basicamente tem classes. Tem o Brawler, tem o Technician, tem o High Flyer, tem o. Cara, tem de tudo. Tem o cara que é carismático só e, tipo, não luta nada. Caraca, bicho. E aí tem esses alinhamentos também. Tem o cara que é o mocinho, que é o Babyface, tem o Rio que é o vilão, tem o cara que é o meio termo ali, que é o Twinner, a gente chama de Twinner. Não é nem mocinho nem vilão. E aí, por muito tempo, ele foi Babyface. E aí, ele só foi virar vilão depois que ele saiu do personagem, veio a público e falou que ele ia ter que se afastar, que ele, há muito tempo ele vinha tratando um caso de leucemia. Real isso, real. Os caras não Aham. brincam com esse tipo de coisa. E aí ele se afastou e tudo mais, e aí depois ele voltou, depois de um tempo, falou que ele tinha conseguido entrar em remissão, né? Tipo, conseguiu vencer a doença. E aí, só depois de os caras, tipo, transformarem organicamente, assim, ele no maior babyface do mundo, ninguém nunca mais ia vaiar, e ele era um cara que ninguém nunca descia muito goela abaixo, parecia que a companhia tava te empurrando pra gostar dele e a galera vaiava, tipo, contra a companhia. Aham. Aí ele virou o face, tipo, que tu, oh, caralho, né? Tipo, pô, todo mundo simpatizou com a situação do cara. Aí os caras puxaram o gatilho e transformaram ele no maior. Tipo, ele é o chefe tribal. Por acaso, ele é parente, ele é primo do The Rock, for reals. Aham. A família do The Rock vem toda do wrestling. Toda. O Rock vem do wrestling. Pra quem não sabe, The Rock ele se fez na WWE, na WWF, né? Aham. E a família dele é toda do wrestling. E o Roman Reigns continua essa tradição. Participou, inclusive, do Fast and Furious aí, umas edições com ele. Não lembro qual foi. Hobbs and Shaw? Não sei, não lembro. Mas, cara, e ele tá muito em alta, porque ele acabou de vencer no WrestleMania dois ícones, dois bastiões do wrestling, que é o Edge, que é o Rated R Superstar, que é o cara que é, tipo, 13 vezes campeão mundial, e o Daniel Bryan, que é um cara que venceu talvez o maior main event de todos os tempos, no WrestleMania 30, comemoração de 30 anos, contra, tipo, três que são gigantes dentro da empresa, cara. Triple H, o Batista e o Randy Orton, que são membros da Evolution, que é um dos maiores grupos da história do wrestling. Esse boneco, o Underdog, ganhou dos três na mesma noite, sozinho. Então, tipo, é muito grande o feito do Roman Reigns em vencer esses dois caras numa Triple Threat. O que é uma Triple Threat? Ele venceu os dois, era uma luta com os três ao mesmo tempo, sem desqualificação. Quem pinar alguém primeiro ganha, entendeu? Os três no ringue ao mesmo tempo. E o Roman Reigns conseguiu reter, porque ele já era campeão, continua campeão. E ninguém achava que ele ia continuar campeão, porque os dois caras são muito grandes. O Edge, ele vem de uma lesão que ele teve que parar contra a vontade. Os dois, na verdade, tiveram que parar contra a vontade. Tanto o Edge quanto o Daniel Bryan, eles tiveram lesões no pescoço, reais, que ameaçavam a vida, a integridade física deles. Então, eles tiveram que parar, obrigatoriamente, por aconselhamento médico. E aí, por conta da tecnologia e medicina, com o tempo, muito se dá também ao avanço acho que, da condição física que os caras conseguem ter. Eu acho que é engraçado falar, mas eu acho que
Caramba, como é que é o nome daquele tipo de exercício que os caras estão fazendo, que o pessoal... Ai, fugiu o nome. Fazendo academia que tem um puta no preconceito. CrossFit. CrossFit. Cara, Perfeito. o CrossFit ajudou muito, muito, mas muito mesmo. E aí, tipo, eles conseguiram meio que sair de uma situação milagrosa. Assim, tipo, você nunca mais vai lutar. Se você lutar, você tá perigando ficar tetraplégico. Os caras conseguiram voltar, lutar em alta performance. E aí, tipo, voltando, os caras falaram, os caras não voltou para perder, voltou para ganhar. E não, perderam, Qual a perderam idade no média leg. desses lutadores? Então, depende. O Ed já tá com uns 45, eu acho. Pô. Deixa eu até ver aqui para não falar besteira. Não, mas. Ed. Pô, pra esse nível Mas não é normal, tá? de desempenho. 47. 47. Pô, quase 50 anos para um nível de desempenho atlético, né? Dessa monta não é um negócio É, simples. não, mas não é o habitual, tá? Tipo, Aham. normalmente, depende muito, tipo, de quando o cara começa, né? De qual é a intensidade também. Porque se é um cara que faz o arroz com feijão e luta ali o beabá, é uma coisa. Se é um cara que é do estilo mais hardcore, que só faz essas lutas com, sei lá, pau pegando fogo, arame farpado, voando através de mesa cadeirada, aí normalmente o lifespan do cara é menor. Sim. E o Edge era um desses caras que ele não era fazer o tempo todo, mas quando tinha, ele é considerado um dos caras que tem talvez uma das melhores hardcore matches da história, com o Mick Foley, num SummerSlam do ano que eu não vou lembrar agora. Ele deu um spear, que é tipo um tackle Futebol do americano. futebol americano, Uhum. entre as cordas, jogando o cara em cima de uma mesa pegando fogo. Tipo, isso Caraca. entrou. É um vídeo que tipo, tem na abertura da WWE, no logo, assim, sabe? Ficou marcado pra história. Tipo um Hall da Fama. Então esse cara fazia essas coisas e conseguiu voltar. E ainda assim perdeu pro Roman Reigns. E eu tô estendendo pra caralho. Eu falei só do Roman Reigns, mas já falei de alguns. Manda O Ed bala. é um cara que vai entrar pra história. Tipo, ele já é Hall da Fama. A WWE tem um negócio que chama WWE Hall of Fame. Tem muita gente que, tipo, descredita ela, mas não tem como falar que não pra determinados caras. E o Ed é um deles. Daniel Bryan é um cara que vai entrar ainda, é um cara da atualidade, com certeza é um dos maiores. Outro cara muito bom também, o AJ Styles, que é um cara que veio de uma outra companhia e, tipo, ele é um puta um prodígio nesse sentido de conseguir se manter relevante, ser gigante fora da WWE. E a WWE teve que dar o braço a torcer e ir lá e contratar o cara, porque ele tava Aham. muito grande. Das mulheres, tem a Charlotte Flair, que é a filha do Ric Flair, que é o maior campeão de todos os tempos. Só pela WWE, pelos números aí, há controvérsias com relação à quantidade de títulos, mas é 16 vezes campeão mundial. Puta que pariu. E aí o John Cena tá empatado com ele agora, só que o John Cena, tipo, tá em hiato, tá fazendo filme em Hollywood, tá fazendo lá o Esquadrão Suicida e tudo mais. Aham. E, cara, fora do escopo da WWE tem gigantes, assim, dá pra entrar aí no mérito, mas aí eu vou entrar muito mais no aspecto hardcore de quem acompanha mais a fundo, porque eu sou um profundo fã do wrestling japonês e Kenny Omega fez história lá. Kazuchika Okada hoje em dia, tipo, talvez para mim seja o wrestler técnico mais fudido do mundo. Kota Ibushi, o até então recente campeão da New Japan também, é um monstro. E a gente pode ir mais para trás, para o passado, e ir atrás de gente como Mitsuharu Misawa, Satoshi Kojima, Keiji Muto. Dá para fazer uma lista aqui gigantesca só de nomes lendários assim do wrestling. Claro que tem os que ficam mais conhecidos, que, como disse o lance do Hulk Hogan, Uhum. extrapolam a bolha do wrestling, mas não necessariamente são os melhores. Daria para montar um Mount Rushmore do wrestling É. com, sei lá, Stone Cold Steve Austin, que é o careca bebedor de cerveja que bate no patrão, que é muito bom. Perfeito. O The Rock também é tipo um cara que tecnicamente não foi o melhor de todos, mas como personagem, como carisma, talvez seja top 3. Eu, assim, não acompanhei a carreira dele no wrestling, mas ele é absolutamente carismático como pessoa, né? O Sim. cara, se acompanha ele no Instagram, é da hora, né? Não é à toa que o cara tá cogitando se candidatar a presidente dos. Se até o Trump, se até o Laranjão conseguiu. As chances dele, eu acho que são boas. São boas, exatamente. Dá pra colocar aí o John Cena, dá pra colocar o Andre the Giant, o Hulk Hogan, um Bret Hart, um Shawn Michaels. Os meus dois wrestlers preferidos, acho que diz mais. Vou me dar o meu top 3, tá? Aí você vai buscar esses top 3. Tá. Undertaker, Shawn Michaels. Esses dois pra mim empatados, eu não consigo falar quem que é o um, quem. E o Macho Man Randy Savage. Provavelmente você já viu algum meme, alguma coisa sobre ele.
que ele usa uns oclãos assim, uma bandana, ele manda um yeah! Esse é o Macho Man Randy. Ele era parceiro e rival do Hulk Hogan na época. Pode crer. Deixa eu entrar num outro aspecto aqui, que é o seguinte. Salários, cara. Porque, beleza, eu entendi que, de fato, as empresas que estão por trás ganham muito dinheiro, mas esses caras viram astros, né? E a grana que esses caras realmente ficam ricos? Milionários? Milionários? Depende de quem, né? Tem gente que fica muito milionário, sim. Perdão. Pra você ter uma ideia, tá? O Brock Lesnar, eu acho que talvez seja o caso do maior salário da história da WWE. Brock Lesnar, que se fez na WWE, foi pro. Ele é um caso muito único, na verdade, porque ele é um cara que saiu da WWE, foi pro UFC, e lá ele provou o que todo mundo falava: ah, WWE é combinado, é de mentira, esse cara vai vir pro UFC e vai tomar um cacete. Foi lá, virou campeão mundial, e aí depois voltou. Quando voltou, o cara tava recebendo mais ou menos 12 milhões Por? por ano, por ano. Ah, é só 1 milhãozinho por mês também, É né? só 1 milhãozinho por mês, exatamente. Mas, buscando aqui, fiz uma busca rápida, tá? Esse 2020. John Cena, 8,5 milhões. Roman Reigns, 5 milhões. Randy Orton, 4,5. AJ Styles, que eu falei, 3,6. O Undertaker, que, tipo, já ganhou muito mais na época dele. Ele parou recentemente, ano passado. Undertaker, 2,5 milhões. Então, tipo, é muita grana. Claro. É muita grana se você consegue chegar no topo da pirâmide, sabe? E o lugar que mais dá dinheiro é a WWE. Então, por muitas vezes, você talvez não seja tão bem tratado, talvez não seja tão bem. Não seja uma vitrine tão. Assim, é uma vitrine para muita gente, mas talvez você não seja tão bem utilizado com relação às suas habilidades, com a sua técnica, com as suas capacidades. Porque é muita gente que precisa ser mostrada, e qualquer deslize, cara, eu acho que tipo, eles tratam os caras como números mesmo. Tipo, qualquer coisa, tira da TV, troca, não tem passada de pano, não tem mão na cabeça, então a coisa, a engrenagem gira muito rápido. Então, tipo, é muito complicado você se manter no topo por muito tempo. Mas muita gente, às vezes, abre mão de estar numa outra companhia, sei lá, no main event, lutando toda semana, para ganhar esse puta dinheiro e ficar, às vezes, mesmo sem ser utilizado. Às vezes o cara tá lá, o que a gente chama de tá no catering, né? Tá na lanchonete ali, sem participar do show, mas tá ganhando ali suas 8 milha por ano. E aí? O que você prefere? Você prefere estar na TV toda semana, mostrando que você é um puta lutador, um puta atleta, e ganhando, sei lá, metade disso, ou tá em casa sem fazer nada, ganhando o. É uma coisa que, tipo. Essa conversa, tipo, nunca vai acabar no wrestling. Nunca vai acabar, porque tá sempre em voga. E é muito legal porque esse ano a gente tá vendo caras que tem um puta potencial que quase nunca foram utilizados e agora estão sendo utilizados e estão sendo colocados no lugar de que merecem, mas ainda não dá pra dizer que chegaram lá. E com calma. Tô falando do Cesaro. Quem acompanha aí, tô falando do Cesaro mesmo. Cesaro ficou 8 anos na companhia sendo um dos melhores wrestlers do mundo, sem ter uma chance pelo título mundial, e agora vai ter. Vamos ver. Caraca. Existe cenário brasileiro de wrestling? Como é que é o wrestling no Brasil? Rola alguma parada? Funciona, não funciona? Como é que é isso aí? Existe. É muito amador ainda, tá? Melhorou muito nos últimos anos. Tem companhias no Brasil inteiro. O São Paulo é um grande polo, tem acho que 3, 4 companhias grandes, né, pro nosso nível. Tem a BWF, tem Action Pro Wrestling, e no Rio de Janeiro também tem no Sul. Mas assim, são empresas que fazem wrestling de coração, sabe? Não acho, tipo assim, muito difícil ter empresa que ganha dinheiro com wrestling. Ninguém ganha dinheiro com wrestling no Brasil, ninguém. Porque não tem patrocínio, ninguém acredita no wrestling. Tem toda uma questão cultural, sabe? Do que era o wrestling aqui, dos Gigantes do Ringue, do lance meio circo, de ter passado no Ratinho, sabe? O Ratinho dando porrada nos caras. Então, tipo, ninguém leva muito a sério. É cultural, não tem como explicar. É a mesma coisa você querer explicar qualquer graça de carnaval e samba pro americano. Sim. E o futebol americano pro brasileiro, enfim, vice-versa. Então, tipo, eu acho que isso pode mudar, mas não é
tão cedo, não é rápido, é um negócio de geração, sabe? Vai exigir muito trabalho. Eu acho que as empresas de wrestling hoje aqui no Brasil, elas têm melhorado no aspecto de se profissionalizar na medida do possível, com a grana que tem, porque realmente hoje, com certeza, 90% delas é custo, não tem lucro. Quando acontece alguma coisa de evento, assim, com patrocínio, a gente fica realmente muito surpreso, tenta incentivar esse pessoal, a gente ajuda a divulgar também, inclusive, no nosso podcast e tal. Quando tem algum show televisionado, porque já aconteceu, de ter show televisionado, tipo, na rede aberta, mas, tipo, uma vez, para nunca mais. Aham. E assim, os caras às vezes conseguem um contrato com um canal regional de alguma cidade para passar na TV a cabo e tal, mas a grande maioria delas, pelo menos essas que estão levando mais a sério, tentando se profissionalizar, tem canais no YouTube. Então, se você quer acompanhar, tem como. Não é que tipo elas estão lá e você não tem como assistir. Só se você for no local. Não, no YouTube você consegue. Os que o pessoal hoje, nem que seja por celular, tem gente que já faz a gravação corretinha com câmera e tudo mais, mas nem que seja por celular, vai estar disponível no canal dos caras lá para você assistir e bastante conteúdo. Então não tem desculpa não. Se você quer acompanhar e apoiar a cena nacional de luta livre, porque assim, é só assim que a gente vai conseguir ver brasileiros nessa cena aí lá fora, que já Uhum. tem, tá? Uhum. Já tem. Eu falei da Tai Conte, mas ela não é a única. A Tai Conte, ela, inclusive, ela era da WWE, tá sendo muito pouco utilizada lá e saiu. Mas outro que tava lá também era o César Bononi, que também tá na AEW agora, só que num contrato mais de freela, ele não é assinado 100% lá com eles, não é carteira assinada ainda, é por aparição. Mas eventualmente isso provavelmente vai mudar. E tem o Arturo Ruas, que também é brasileiro daqui, veio do MMA, tá na WWE hoje, tá sendo utilizado? Não, mas tá lesionado, então a gente perdoa. Mas tem nomes brasileiros lutando no México, mas assim, são caras que se destacam muito, e a gente sabe que tem talentos aqui, eu acompanhando o cenário nacional, a gente sabe que mais do que nunca a gente tá com uma safra de lutadores brasileiros que se inspiraram nesses caras, né? Se inspiraram nesses grandes astros aí, que são da geração de quando passava da WWE no SBT, e hoje Aham. tá com, tipo, 20 anos de idade, 22 anos de idade, voando, fazendo coisas que Deus e o mundo desacredita. Não deve nada para às vezes um grande astro lá do Japão, só que tipo não tem os olhos, né? Não tem a visibilidade. Então você prestigiando esses caras aqui, você tá dando um pontapé, uma forcinha aí para quem sabe esses caras terem uma vida melhor e conseguir talvez viver da paixão deles, que é viver de wrestling. Esse intercâmbio é possível, então, porque pelo que você É tá falando, possível. tem uma Possível. galera lutando fora do país e tal, mas tudo meio que começa no celeiro nacional. O cara tem que vir aqui, jogar o jogo nacional aqui, mesmo que ele seja mais difícil, pra Isso. conseguir galgar uma posição melhor. E Normalmente o que acontece, desculpa, manda pra... é vir um olheiro, Eu ia normalmente da perguntar isso. WWE, eles vão fazer tipo tryouts nos países. E aí, tipo, eles vão, fazem, tipo, lá um bootcamp de, sei lá, uma semana, ver quem tá preparado pra encarar o negócio que é punk. E aí, de repente, eles falam, ó, você ganhou um contrato, você não ganhou um contrato, se muda aqui pra Flórida semana que vem. E basicamente foi assim que os brasileiros conseguiram chegar lá. Caraca. E rola um lance meio de dominação mundial, sabe? Eles realmente estão fazendo tryouts em vários países do mundo, porque eles querem abrir, tipo, eles chamam de performance centers, né? Em vários locais. E um mercado que está muito em alta, que eles dizem que é a próxima menina dos olhos dele, é a América Latina. Só que, tipo, a pandemia tá atrasando o rolê todo e Uhum. tudo mais, a gente imagina. Mas eles veem aí uma demografia, um público, que eles não estão capitalizando do jeito que eles gostariam ainda. Então, a América Latina talvez seja o próximo grande, a próxima grande aposta da Uhum. WWE, mais especificamente do NXT. Fala um pouco pra mim do podcast em si. Legal. Que rola lá? Como é que vocês funcionam? Qual é a periodicidade? Como é que funciona? Conta pra mim. Legal. O Four Corners Wrestling Podcast, que nem eu falei, né? Ele tá com 5 anos. E a gente já fez um pouco de tudo, cara. A gente começou fazendo videocasts, a gente já fez vídeo para YouTube mesmo, mas a gente se achou no formato de podcast e lives na Twitch. Então hoje a gente faz live toda terça e toda quinta-feira, na Twitch mesmo, twitch.tv/forcewp, tá aqui embaixo, ó, FORCWP. E na terça a gente grava o podcast, a gente grava meio que Director's Cut, sem edição, vale Aham. tudo,
na live, e aí depois disso eu edito e vai pro ar aí nas plataformas de podcast, plataformas digitais, na quarta-feira. E aí na quinta a gente faz uma live exclusiva da Twitch, uma live que a gente chama de live bagunça, onde a gente faz de tudo. Aí tem, tipo, pergunta dos convidados, pergunta da audiência, responde, manda pergunta, faz quiz, tem a gente reagindo a alguns vídeos. Tem, tipo, um canal que é muito legal, pra quem tá acompanhando agora, que chama Botchamania, que o bot no wrestling é quando alguma coisa dá errado. Quando alguém faz algum movimento errado e aí fica. E é tipo um Epic Fail Army só de wrestling. E, Aham. cara, tá no episódio tipo quase 400. Existe há anos. É Nossa. muito legal mesmo. A gente assiste os desses. Às vezes assiste alguma luta que a gente quer recomendar muito pra nossa audiência. Tipo, isso aqui é um clássico, você precisa ver. Não vai ver? A gente pega na mão e assiste junto. E aí a gente vai comentando, vai explicando e tudo mais. E às vezes a gente joga alguma coisa, algum jogo de wrestling, então quinta-feira é meio bagunça. Fora isso, na Twitch, a gente lança, aí exclusivo das plataformas em áudio, o programa que a gente chama Drops, que são pílulas, resumos dos programas semanais. Então, se você não teve tempo de assistir o Monday Night Rock, porque é indigesto, pra quem não tem tempo, é 3 horas, meu amigo. 3 horas de Monday Night Rock toda Nossa. segunda-feira. Isso, um programa, um programa. 3 horas. Você não tem tempo, não teve tempo, perdeu um pedaço, cara, eu assisti, eu resumo pra você em no máximo 10 minutos, você consegue ouvir no dia seguinte, no Spotify logo de manhã, o que aconteceu, o que teve de bom, o que teve de ruim, e a gente faz não só pro Raw, como a gente faz também pro NXT, que agora é de terça-feira, que é o outro programa da WWE, que é menorzinho, 2 horas, mas a gente resume também em menos de 10 minutinhos. O Dynamite, que é outro programa major da AEW, na quarta-feira. Deixa eu só corrigir. O Raw sai na segunda, e aí o Drops, programa, sai no dia seguinte. Todos saem no dia seguinte, Aham. tá? E aí, então, é o Monday Night Raw da segunda, o NXT da terça, Dynamite da quarta, e o SmackDown, que é outro programa da WWE, na sexta. Aí o nosso Drops sai no sábado. E aí, quando tem evento, pay-per-view, a gente assiste juntos no Discord. Então, o pessoal que é assinante, que é inscrito no nosso canal, entra lá no nosso Discord e assiste junto com a gente. E vai comentando, e vai falando, e é muito divertido. A comunidade, tipo, é muito receptiva e faz grande parte do esforço pra gente continuar com o projeto. São os caras que estão com a gente lá desde o começo, divulgando, e é muito legal. Tem uma parada que sempre me ocorre, é porque a gente tá falando de coisas de um nicho, via de regra, pequeno, que tem a sua relevância dentro daquilo. E eu tô falando com bastante tranquilidade dessa maneira, porque eu tô completamente inserido dentro de uma dessas outras caixinhas, que é a caixinha do RPG de mesa, que é uma parada também super, né, de nicho e tal. Sim. Mas por que que eu tô trazendo esse assunto? Porque há algum tempo eu sinto que o RPG vem dando uma despontada no sentido de o RPG sempre foi aquela parada, sempre não, mas em algum momento ele era aquela parada do nerdão, a gente, moleque na escola, que gostava, que se entretia com isso e tudo mais. Ele sempre foi meio que fugiu do mainstream, sempre foi um negócio meio mal visto, entre muitas aspas, mas sempre foi meio. Ah, minha mãe joga RPG, RPG, não sei o quê. Coisa do capeta, Coisa né? do capeta, essas paradas aí que você tá ligado. Mas, eu sinto que há algum tempo o RPG vem dando alguns passos num sentido um pouco diferente. Você viu? Tivemos o Big Brother Brasil com o Thiago Leifert falando de D&D, porra. Sabe? Tipo, é uma parada que você começa a mudar um pouco o paradigma do que você costumava enxergar, até onde você costumava enxergar. Por que eu tô levantando essa reflexão? Eu não acredito que em curto prazo o RPG vai ser uma parada super mainstream. Eu acho que ele pode chegar lá, mas eu acho que é um processo, uma construção mais longa e enfim. Você acredita que o wrestling no Brasil ele pode sair dessa caixa e encaixar mais numa parada de massa? Você acha que isso é possível, é viável ou não? Eu vou pegar duas palavras-chave da sua pergunta: possível e viável. Eu acho Tá. que possível é possível, com certeza é possível. É viável, dados os interesses de quem está investidor. Então, para a coisa acontecer, precisa ter um interesse por trás de tudo isso. Seja direitos de TV, não importa, direitos de licenciamento, de produto, não importa. Tem que ter algum tipo de interesse financeiro por trás. Para isso acontecer, tem que ter alguma grande emissora
por trás. Já aconteceu algumas vezes, já passou no SBT por algumas vezes, em horários que, tipo, eu não sei quem, tipo, acompanha a TV e sabe mais ou menos do histórico do SBT, mas puta que pariu, nada fica na grade do SBT. Aham. Nada, não é só o wrestling, é nada. Por, sei lá, mais de um mês. Então, tipo, não dá pra você manter uma regularidade e botar uma base ali de uma audiência. Porque o bagulho passa às vezes à tarde e de repente vai passar de madrugada. Fica difícil. Mas mesmo assim, com todos esses pesares, é o que eu te disse, muita grande parte da geração de lutadores hoje mandando bem nas ligas nacionais são dessa geração conturbada de quando passou a WWE no SBT lá em 2008, 2007. Uhum. Então, tipo, aos trancos e barrancos, o brasileiro faz acontecer. Acho que se tivesse realmente um investimento de massa, talvez por meio de uma WWE Brasil oficialmente, aí o negócio eu acho que tem tudo para deslanchar, porque eu acho que a inclusão digital abriu a mente de muita gente para muita coisa diferente, inclusive para RPG, para tudo isso. Sim, Então, sim. eu acho que o preconceito cada vez mais é um problema menor. Ele existe, com certeza ele existe, em todas as esferas da sociedade, qualquer tipo de preconceito existe, mas ele vem diminuindo, ele vem perdendo força. O que vem perdendo força também é o investimento, porque se ele tivesse crescendo na proporção inversa, eu acho que a gente inevitavelmente ia ver um crescimento e mais gente falando, que a gente já vê, porque as pessoas hoje em dia, no Brasil a coisa cresce sem necessariamente precisar estar acontecendo no Brasil. Tem Aham. muito mais fã de wrestling hoje, porque a facilidade de acesso desse conteúdo, mesmo na gringa, é muito maior. É muito maior. Hoje passa o WWE na Fox Sports com dublagem em português, com narradores em português. Então, se você tem Fox Caraca. Sports 2, você consegue assistir em português tranquilamente. Então, não tem como negar que isso facilita muito. É um produto muito bem acabado, muito bem produzido. Não tô falando de qualidade das storylines, tá? Isso, tipo, não vem ao caso, não vem ao mérito. Mas é um produto que tem tudo para capitalizar em qualquer tipo de mercado, de verdade. Os caras agora estão com uma parceria com a Índia, cara. Meu, é muita gente, né? É muita gente. Sim. E lá tá muito forte. Eles entraram, tipo, com um pay-per-viewzinho lá pra Índia, fizeram um assim, que eles nunca tinham visto na vida. Então, tipo, os caras estão começando a abrir os olhos para esses outros mercados. E eu torço pelo dia em que eles vão realmente enxergar o Brasil como uma potência. Eu acho que eles já têm noção, eles não têm ainda estrutura para realmente poder investir num mercado que eles não conhecem ainda. Que quando realmente acontecer, acho que é um caminho sem volta. Que o wrestling é muito espetáculo, é muito grande para ficar exclusivo para quem é de primeira classe, de primeiro mundo, sabe? Que para quem é americano, whatever. E é para todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa para se identificar no wrestling. Algum tipo de personagem que eles vão curtir. Eu acho que o wrestling é bom demais. Novela para macho, para todo mundo, não só para macho. Tem muita mulher, viu? Tem muita mulher que Eu ia perguntar isso. Me parece ser uma parada, né, majoritariamente masculina, mas o público feminino rola, acontece bastante? Como é que é isso rola. aí? Tanto rola que existem federações, muito no Japão, também rola em outras partes do mundo, mas especialmente no Japão, promoções exclusivamente femininas, que só tem lutadoras, só mulheres. E o público é muito grande. No Japão, mesmo as promoções mistas, ou a própria New Japan Pro Wrestling, que é só de homens, tem um público feminino muito grande, muito grande. E isso a gente consegue ver aqui até pelos próprios criadores de conteúdo, os influenciadores de wrestling aqui no Brasil, que tá surgindo muita gente, muita mulher que curte, que entende, que fala com propriedade. Tô vendo até no chat aqui, ó, falando, ó, Mariana já existe, Ah, Mariana já existe. É, prata da casa, tá sempre aí. conhece e fala com propriedade. E acho muito legal porque isso grandes caminhos para realmente para massificação do wrestling, para popularização do wrestling aqui no Brasil. Mulheres têm o poder. Deixa eu tirar virar esse disco um pouco, porque é o seguinte, estamos encaminhando aqui pro nosso finalmente, mas antes da gente fazer os finalmente aqui, antes de eu te agradecer efetivamente e tudo mais, eu quero saber o seguinte,
A gente contou lá no começo do nosso papo que a gente é amigo há muitos anos e que você foi, de fato, um dos meus primeiros compatriotas de RPG. É verdade. Tudo isso é true da true. E eu queria saber o seguinte: você ainda joga RPG? Você tem ainda alguma ligação com RPG? Tem alguma relação ou não mais? Ou é algo que ficou no passado? Cara, RPG de mesa eu não jogo porque eu não tenho com quem jogar. E porque sendo bem sincero, falta tempo. Porque, ó, é a mulher, 2 empregos e o podcast. E ainda não tenho filho. Então, É coisa, hein? é coisa, rapaz. Então, assim, mas gostaria, assim, casualmente, de participar de alguma vez. Se tiver alguma jogatina aí pra noob, pra casual, Uai, me chama que quem sabe eu participo. mas é isso que eu ia te falar, justamente sobre isso. Eventualmente aqui a gente tem algumas one-shots, né? Algumas aventuras. Tem começo, meio e fim. Não são aquelas campanhas gigantescas. E vamos organizar isso aí, pô. Vamos fazer essa brincadeira aí. Relembrar os bons tempos. Com certeza, vamos sim. Confesso que eu tenho pouca experiência, eu joguei D&D mesmo, cara. Joguei acho que tipo umas 3, 4 vezes, isso, sei lá, terceira edição, nem sei em qual edição tá mais agora. Tá na quinta. Sei lá. Uhum. Então, joguei terceira edição naquela época lá e foi isso. Jogava muito storytelling, né? Jogava muito vampiro. Sim. Jogava lobisomem. Cara, Changeling. muita linha White Wolf, né? É. A gente podia fazer, a Maria deu uma ideia que é boa, a gente podia fazer uma one shot sobre wrestling. Wrestling, caralho. Dentro do cenário Ó, ali. Inclusive, um cara entrou em contato comigo essa semana que ele tá desenvolvendo um sistema próprio nacional de luta livre, de wrestling. Que foda. De repente, se a gente quiser fazer alguma coisa nesse sentido, a gente pode usar o sistema dele, trocar uma ideia com ele. Vamos fazer isso aí, vamos organizar essa parada. Seria uma ideia legal. Montar uma ideia ali. Até o nome dele aqui, ó, o Heavy, é ele mesmo. É o Heavy? Ah, eu conheço o Heavy, pô. O Heavy é gente boa. É ele mesmo. Conheço, tô ligado quem que é. Inclusive, cara, é muito legal, porque, tipo, tem muita gente que você já convidou aqui no canal, que eu dei uma olhada no... Que, tipo, são do meu círculo de amizades, tá ligado? Tipo, o Wagner, Dungeon Master. Sim, Vagnão, pô. TPCaster. Trabalhei com ele. Sério? Trabalhei numa agência de marketing com ele. Ele tá lá até hoje. Eu saí, ele ficou. Caraca, bicho. A Sara, o Álvaro, tipo, são meus amigos, tipo, de longa data. Tipo, mas a gente nunca jogou RPG junto. É a galera do Contos Lúdicos. São gente boa, estão sempre aqui. A gente vive fazendo coisa junto, pra lá e pra cá. É isso aí. Ainda quero saber a máscara vermelha ali atrás que não tô enxergando. Ó, essa aqui é do Rei Mistério. Deixa eu vir mais pra cá. Essa aqui é do Rei Mistério. A de trás azul ali é do Calisto. Primeira do Calisto. Essa aqui é do Rei Mistério também, mas ela tá com uma surpresa. Assim aqui. Tem uma máscara do Rei Mistério na minha head do Deadpool. E essa última aqui é do Último Dragon, que é uma lenda no México. Essa do Rei Mistério aqui eu trouxe direto do México. Que foda. As outras são feitas aqui no Brasil. Animal. Porra, elas são bem bonitas, né? São, cara. Essa é tipo... Se eu tivesse dinheiro de verdade, cara... Mas, infelizmente, com o dólar quanto tá, não tem como. Fica difícil mesmo. Fica bem difícil colecionar qualquer coisa. Qualquer eu coleciono conta só. Ô, Léo, eu quero te agradecer demais pelo papo, pela aula. Você elucidou demais a parada. Você criou pra mim um interesse genuíno pelo negócio. Nós vamos terminar esse podcast e eu quero que você já me passe indicações, porque eu quero dar uma olhada e começar eu quero começar a olhar pro negócio. Eu falei isso até hoje a gente tava jogando Magic mais cedo, e eu tava conversando com os meninos que tava aí no chat, e eu falei pros caras, o anime é uma parada que não me... É uma mídia que eu acho foda, mas eu tive pouquíssimo contato. O que eu conheci de anime? O que eu tive experiência com anime? Foi Cavaleiros do Zodíaco, foi uma coisa ou outra de Dragon Ball, nada. Mas assim, cara, pílulas, coisas muito pontuais. E são coisas que... E é uma mídia que eu tenho muita vontade de conhecer um pouco mais. E os caras estavam falando ali, porra, não, você tem que assistir
Demon Slayer, você tem que assistir Hunter versus Hunter, não lembro os nomes direito. Boas indicações. Então, os caras falaram, porra, isso aqui é legal, vai fundo que você vai gostar. E o wrestling, ele meio que cria um paralelo com isso na minha cabeça agora, porque eu fico olhando pra essa parada do jeito que você me trouxe essas informações, e cara, eu tenho tudo pra achar esse bagulho da hora pra caralho, tá ligado? É que eu não conheço, quer dizer, eu conheço como é que chamava o Ted Boy Marino, cara, Ted Boy Marino, sim. Bob Léo, né? Bob Léo, sabe? Michel Serdã, Loiro, Trovão. Então é tipo, outra parada, assim, era criança, não me lembro, não entendia como a dinâmica do negócio, como é que funcionava, como é que não era. Mas enfim, é uma parada que eu quero olhar e quero tentar entender como é que funciona, quero me aprofundar um pouco mais porque eu tô interessado. Legal, bacana. Vem com a gente, já cola no nosso Discord, que se pá, a gente vai assistir juntos o Dynamite, que hoje é especial, que tem a luta da brasileira, quem quiser também aí, ó, tá aqui embaixo, ó, tá o canal da Twitch aqui, ó, ForceWP, você consegue entrar no nosso Discord também, posso fazer o jabá? Lógico que pode, pelo amor de Deus. Discord.io/ForceWP, já cola lá que a gente vai assistir o Dynamite juntos, daqui a pouquinho, 9 horas, vamos ver se, noite especial, ver se a brasileira leva o título pra casa. Esse já vai ter uma boa apresentação do que é o wrestling. E só fazendo um outro parênteses, você falou muito de anime, né? Uhum. Eu continuei acompanhando anime, consumindo muito, e não por acaso hoje eu trabalho na Crunchyroll, mas a Crunchyroll é a maior plataforma de anime do mundo. Então, se precisar de alguém pra falar de anime também, bora! conta comigo. Bora! Cara, só te agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo papo, foi do cacete, velho. Obrigado. Porra, foi um prazer inacreditável encontrar você de novo aí nos caminhos da vida. E bom saber que a gente tá junto nessa produção de conteúdo por paixão das coisas que a gente gosta. E vamos fazer coisa junto, porque é só assim que a gente consegue se divertir, crescer, se ajudar e fazer todas as paradas acontecer. É isso aí, cara. Satisfação enorme poder falar contigo de novo. Fiquei muito empolgado quando a gente teve o primeiro contato, que eu achei você de novo, falei pra minha mãe, eu falei, caralho, esse cara aqui, ó, eu ia na casa dele quando era pequeno, a gente jogava os bagulho lá. Sim. Não acredito que eu achei ele, que ele tá com um canal na Twitch. Sim. Cara, muito legal saber que a gente tá fazendo meio que coisas parecidas, de assuntos diferentes, mas como criadores de conteúdo aí há um bom tempo já. Sim. E precisando de algum mestre aí, não de mesa, mas mestre do wrestling, pode contar comigo que eu ajudo aí. E tamo junto, cara. Porque deve quem sabe não participo da próxima aventura aí. Lógico. De luta livre, hein? Boa. Vamos organizar essa parada assim, porque vai rolar. A gente tem bastante coisa rolando de RPG no canal e com certeza essa é uma boa proposta pra gente fazer uma brincadeira nesse sentido. Maravilha. Galera, obrigado quem apareceu, quem passou, quem deixou o follow, quem tudo mais. Como eu costumo dizer, eu não costumo agradecer as paradas no meio pra não interromper o nosso fluxo de ideias e de raciocínio aqui. E é isso. Tamo muito junto. Obrigado.